ele deveria que prestar conta a um superior. Agora já seria induzido a falar o que alguém queria. Ou seja, a Igreja Católica diz que o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa romano. Poxa, cara, Pedro, Papa romano, Pedro era judeu, e muito judeu, por sinal. Tanto é que Paulo chegou a repreendê-lo. Como que um judeu pode ser um Papa romano? Pedro não foi o primeiro Papa romano. Pedro foi um mensageiro do Evangelho, totalmente diferente. O cristianismo, o romanismo, ele surgiu com Constantino. Isso foi uma forma de Constantino arrumar aqueles aliados para a sua guerra. Quando Constantino introduziu aquele cristianismo dentro do Evangelho, foi-se aceitado, porque já aquele povo estava sofrendo. Então, era um refúgio, uma forma de não ser mais perseguido. E essa praga foi crescendo, multiplicando, e esse templocentrismo começou novamente. Quando houve a revolta protestante, vemos que das observações de Martim Lutero foi as vendas de indulgência. Se vendia a liberdade do inferno para o purgatório por um sol de uma moeda. E uma das pautas analisadas foi que, poxa, se tira uma alma do inferno e passa para o purgatório por um barulho de uma moeda, por que não fazer por amor? E naquela época eles vendiam papéis assinados que ia tirar sua alma do inferno, a alma de quem já morreu do inferno. Hoje já não temos mais isso pela Igreja Católica, mas vemos pelo DNA daqueles que saíram da Igreja Católica coisas piores, abomináveis. Nós vemos na Igreja Evangélica hoje em dia venda de sabonete, venda de copo com água, venda de rosa, venda de sal grosso, venda de meia, venda de fronha. Eles vendem tudo. Você vê hoje em dia na igreja, você passa a mão no carro do pastor para você ter um igual, você pisa em cheque de milionário para ser milionário também. E não é isso que o Evangelho ensina. Isso é coisa do cristianismo, da seita brava. E outra, isso para mim é uma macumbaria. Não passa de macumbaria, rituais pagãos, paganismo introduzido no cristianismo, no Evangelho. O que Constantino trouxe para aquele povo é a obediência a um superior. Ou seja, esse superior ia ser sustentado por aquele povo, ia ser carregado por aquele povo. Mas o que Jesus, o Messias, trouxe foi a liberdade que temos com Deus. Então, entendendo a diferença de aprisionamento encaixado no Evangelho por Constantino e da liberdade do Evangelho com o Messias, nós vemos que o Evangelho não precisa do cristianismo para nada. O cristianismo precisou do Evangelho para poder crescer, para poder sobreviver. Quando se entende que cristianismo e evangelho é uma coisa totalmente diferente, são coisas diferentes, e você consegue identificar o cristianismo como algo romano, criado depois de 300 anos da morte de Jesus, e entender o evangelho, que é algo divino, enviado a um judeu, por judeus, você começa a ver diferença, ver erros. Pedro não poderia ser apóstolo romano, porque ele não era romano, ele era judeu. O evangelho veio de judeu. E é isso.
você começa a assimilar as coisas. Você começa a ver traduções errôneas. Quando traduziram a Septuaginta, a primeira tradução, o povo de Israel era um povo cativo. Eles traduziram para o povo grego. E o povo da Grécia, todos sabem que é um povo idólatra. Imagina introduzir mais um Deus. Então, muitas coisas foram perdidas, foram alteradas, por motivo até de vida. Quem sabe introduzir ali um Deus diferente, iria acarretar a morte daquele povo. Então, depois disso, veio a Vulgata Latina, que foi tirada da Septuaginta. Depois disso, as traduções que temos, que ainda foi tirado da Septuaginta, da Vulgata Latina. Ou seja, veio tirando palavras de coisas erradas e ainda mudando, como disse João Ferreira de Almeida. Ainda mudando, colocando erro. Ou seja, aqui tem a vestígio. Aqui, se você olhar tanto a Bíblia católica, como a Bíblia evangélica, como a Torá dos judeus, você vai encontrar o centro da vontade de Deus, o centro da mensagem do Evangelho, o centro dos ensinamentos, que é pautado em duas coisas: amar a Deus e amar o seu próximo. Isso porque a definição que temos de Deus são poucas. A definição que temos de Deus é Espírito. E a definição que temos do aniversário é que Ele é Espírito também. Quando fala Deus é Espírito, fala de Deus é um sopro de vida. Quando Jesus foi levado e falou para aquele povo receber o Espírito, Ele soprou. Quando Deus formou o homem no Éden e soprou em suas narinas, Deus estava dando para o homem o Espírito. Quando Jesus soprou nos apóstolos, Ele estava soprando o Espírito. Ou seja, Deus é o sopro de vida e o aniversário é o sopro que leva à morte. Temos a definição de Espírito. Temos a definição de sopro de vida. Depois nós vemos outra definição para Deus. Deus é luz. Bom, se Deus é luz, o adversário é as trevas, obviamente. E tudo que vem da luz é contra as trevas. Tudo que vem das trevas é contra a luz. Outra definição de Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, logo o adversário é o ódio. Paulo, ele fala a respeito dos frutos do amor, dos frutos do Espírito. Ele dá ali vestigem de amor. Ele dá ali não inteiramente coisas grandiosas, diferentes, mas ele dá pedaços, partes, fragmentos do amor, que é o fruto do Espírito, você saber que você tem Deus no coração. É fé, é mansidão, é bondade, temperança. Isso vem de Deus, isso vem do amor. Quando você tem ali Paulo falando a respeito dos frutos do Espírito das trevas, ele vem falando a respeito de ódio, de rancor, de avareza. Isso tudo vem do Espírito tenebroso. Quando você entende isso, que Deus é o amor, o Espírito das trevas é o ódio, você tem dentro de você, você consegue transportar para dentro de você, sem o cristianismo, o entendimento de Deus e o entendimento das trevas. Quando você está caminhando, você se depara com algum necessitado. Poxa, você vê um mendigo passar fome, sentindo frio. Sem dúvida, se você vê e se você está vivo, você já se deparou com essa cena. Você vê ali um mendigo passando fome ou passando frio, vem dois sentimentos no seu coração, vem duas ideias. Primeira ideia que vem,
é sempre a primeira. Não tem outra, é sempre a primeira. Vem a ideia de você... Nossa, ele está sentindo frio, ele está com fome. Poxa, eu queria tanto ajudar. Do lado seguinte, ou posteriormente, vem a ideia de, poxa, se você tirar sua blusa para dar para ele, quem vai sentir frio é você. Se você tirar do seu dinheiro para alimentar aquela pessoa, quem vai passar fome é você. Você que vai se perder o dinheiro, vai precisar do dinheiro mais para frente. Mas em Tiago diz que tanto o querer como o efetuar vem de Deus. Se ele falou com você, se ele mostrou aquela pessoa passando fome e te deu esse sentimento, tanto o sentir como o efetuar vem dele. Mas quando ele fala, logo depois fala o Espírito das Trevas. Não, você não tem nada com isso. Imagina o Messias dando ouvido ao Espírito das Trevas. Quando morria gente, chegava até ele. Ele ia falar, poxa, não tem nada com isso, morreu, parente seu. Quando tinha enfermo, chegava para ele, não tem nada, quem está com fluxo de sangue é você, não sou eu. Imagina ele dando ouvido ao Espírito das Trevas. Então, isso é simples. O que temos de Deus está dentro de nós, não está na religião, não está no cristianismo, está dentro de nós, porque Deus está em nós. O apóstolo João, ele fazia muita menção a respeito do amor. E disse para amarmos o próximo, que Deus é amor, e porque amor vem de Deus. Disso tudo o que temos, tanto tempo, tanto como denominações, isso tudo vai ficar, vai ser destruído. Mas o que está em nós, o espírito de amor, permanece para sempre. Assim disse Paulo, que tudo vai passar, mas o amor permanece para sempre, porque Deus é amor. Se você tem capacidade de sentir amor, se você sente amor e aborrece o ódio, aborrece a indignação, se você é contra os atos da maldade, você tem Deus no seu coração. Não adianta nada você ir para a igreja e estar brigando dentro de casa, estar maltratando as pessoas, você vê as pessoas com fome, incapazes de dar um prato de comida. Não adianta, você estar indo para o cristianismo, mas não tem Deus no seu coração. É antes você deixar de frequentar o cristianismo, que é o templocentrismo, deixar de frequentar ele e ter amor em seu coração, amor ao próximo. Você está com Deus sem o cristianismo, mas se tiver no cristianismo sem Deus, você não tem vida. Então, é diferente as coisas. Evangelho, cristianismo e religiões, hoje em dia é abordado de formas muito erradas, de formas absurdas. Isso tudo vem acontecendo porque se o cristianismo perder o povo evangélico, o cristianismo vai sofrer, vai acabar. Se o cristianismo perder o povo que crê no evangelho, o cristianismo está fadado ao sofrimento, ao fracasso. Por quê? Porque o povo evangélico é o que crê em Deus, que vai lá, que dá com amor, que mesmo sem conhecer as Escrituras, tira os 10% do dízimo, que é errado, e vai depositar no cristianismo. Certa vez, eu olhando um pastor do cristianismo, falando em seu blog, né, a respeito do dízimo, ele teve uma pergunta e a pessoa perguntava a respeito do dízimo, se era lícito pagar o dízimo ou não. O pastor, então, ele disse para a pessoa, poxa, Jesus estava vivo e ele recebia o dízimo quando vivo. Se nós cremos que ele está vivo até hoje você tem que pagar o dízimo.
eu pensei, que pastor miserável, que cara sujo, tudo para poder roubar as pessoas. Olha a besteira que ele fala. Bom, levando em consideração os ensinamentos de Deus, o dízimo era para alimentar os levitas, era dado para os levitas. Bom, Jesus sendo judeu, se ele recebeu o dízimo, ele estava contra os ensinamentos de Deus. Bom, primeiro ponto, Jesus judeu recebendo dízimo contra os ensinamentos de Deus. E só recebia o dízimo a pessoa, o levita vivo. Depois que ele estava morto, ele não recebia dízimo. Ou depois que ele saía desse plano, ele não recebia dízimo. Jesus está vivo em espírito. O espírito não morre, o espírito está vivo, no mundo espiritual. Então ele não tem que pegar dízimo, que é coisa material. Se ele tiver, ele está errado. Ou se ele estiver vivo materialmente, acabou com a maravilha da ressurreição. Ou seja, o pastor estava falando um monte de besteira que não entra. Se Jesus, como judeu, recebeu o dízimo, ele é maldito, amaldiçoado. Se Jesus, ele forjou a ressurreição, ele também não pode ser o Messias enviado ou ser o ungido de Deus. O que acontece é que um pastor desesperado para não perder o dinheiro, para obrigar as pessoas a dar dinheiro. Falando sobre o dízimo,